Olá a todos, queridos participantes do segundo CONDEC. Uma alegria muito grande este convite renovado para participar deste evento tão importante, de uma abrangência em nível nacional e até internacional. E o tema que nos foi designado para este encontro é a implantação de programa de dependência química nas empresas. Um tema extremamente importante pela relevância e pelo grave impacto que o abuso e a dependência de substâncias causa no ambiente de trabalho. É importante começarmos fazendo um retorno para os pródromos, para o início da preocupação em nível social com relação ao tema. É sabido que o consumo de drogas e álcool no mundo é um fato que vem da antiguidade, mas tem se acentuado grandemente nas últimas décadas. As ações para prevenção e tratamento, elas têm variado muito ao longo do tempo, mas somente a partir da definição da dependência química como doença, por volta dos anos 50, é que se passou a ter uma visão mais realista deste grave problema e do impacto que ele causa nas organizações no mundo todo. Nos Estados Unidos começaram os estudos para se avaliar a dimensão do problema e o custo para a sociedade e o impacto na economia provocado pela perda de produtividade devido ao abuso de álcool e drogas no ambiente de trabalho. Esses números, eles serviram de base para se avaliar a extensão e a gravidade da síndrome dentro das organizações. E os novos modelos de gestão empresarial voltados para a qualidade, eles impactaram nas preocupações com a saúde dos colaboradores e, em consequência, a prevenção ao abuso de álcool e outras drogas passou a ser, então, o foco nas empresas preocupadas com a qualidade de vida e dos trabalhadores e com os altos custos gerados por esse gravíssimo problema. Para começarmos a compreender melhor as dimensões, a gravidade do problema, importante citarmos que drogas ilegais no mundo, elas levam um custo de aproximadamente $500 bilhão por ano. Pedindo para um amigo engenheiro me dimensionar isso, já que eu sou psicóloga, ele chegou a uma conta astronômica. Depois de muitos cálculos, ele apresentou a seguinte quantificação. Ele diz que $500 bilhão seria o equivalente a transformar a população da cidade de Campinas em ouro. Então é o que se gasta em termos de custos públicos, custos sociais, com o impacto causado pelas drogas ilegais. Mas é sabido atualmente, e já há algum tempo, que não são as drogas ilegais o grande problema de saúde pública no mundo. O segundo maior problema, depois das drogas, é o álcool, é o alcoolismo. É um custo astronômico em termos de saúde pública. E o primeiro grande problema ligado ao uso, abuso e à síndrome da dependência química está envolvido com o tabagismo. É o principal problema de saúde pública no mundo hoje, é a dependência do tabaco. Em termos de empresa, nos Estados Unidos, na década passada, se chegou à seguinte quantificação. Um custo para a economia americana de $50 bilhões por ano por conta do abuso e dependência de substância psicoativa no ambiente de trabalho. As empresas gastam aproximadamente $19 bilhões por ano para dar conta dos problemas causados dentro das organizações por conta de abuso e dependência de substância. Custos médicos e de saúde envolvendo aproximadamente $13 bilhões, perda de veículos motores por volta de $5 bilhões, crime violento gerado nas organizações por conta deste problema, aproximadamente $3 bilhões.
E incêndios, 345 milhões de dólares por ano. Nós recolhemos essas informações no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e são estatísticas um pouco desatualizadas, pois são da década passada. Ainda com base nessas pesquisas e trazendo um pouco essa realidade para o Brasil, nós sabemos que 65% dos acidentes de trabalho ocorrem por conta do abuso e dependência de substância dentro do ambiente de trabalho. Sabemos que trabalhadores envolvidos com a substância, com uso e abuso de substância, faltam 3 vezes mais do que aqueles funcionários que não fazem uso nem abuso e nem são portadores da síndrome da dependência. E que usam 16 vezes mais dos benefícios dos planos de saúde para equacionar problemas que são gerados por conta da ingestão de substâncias. Temos também que, e aqui nós vamos falar somente do álcool, baseado em fontes da Organização Mundial da Saúde, que o alcoolismo é a 3ª doença que mais mata no mundo atualmente. Ela só é antecedida pelo câncer e pelas doenças cardíacas e é a primeira causa não diagnosticada de todas as mortes arroladas, ou seja, de todos os diagnósticos de óbito. Se fôssemos fazer uma pesquisa mais aprofundada, então chegaríamos a essa dimensão, que seria a primeira causa não diagnosticada das mortes confirmadas. Ainda com relação ao álcool, nós temos que ele é responsável por 60% dos maus tratos às crianças e espancamento às mulheres, ou seja, violência doméstica, 41% dos assaltos, 39% dos estupros, 64% dos homicídios criminosos, de 35% a 64% dos acidentes fatais de trânsito. Aliás, o que mais mata alcoólatras e dependentes na atualidade são os acidentes de trânsito. E 80% dos suicídios estão diretamente relacionados com abuso e dependência de substância. E nas empresas brasileiras, qual é o impacto do abuso e da dependência química nas empresas? Nós temos, por exemplo, baixa qualidade de trabalho, perda de materiais, atrasos frequentes, problemas de relacionamento com colegas e com chefias e excesso de horas extras para dar conta do trabalho regular. Mas o principal objetivo das empresas brasileiras e, imagino, internacionais, ao implantarem programas de prevenção nas suas organizações, esteja relacionada com os acidentes do trabalho. No Brasil, por exemplo, apesar das estatísticas não serem tão eficientes e eficazes como nos Estados Unidos, mas nós chegamos a médias que correspondem de 25% a 54% dos acidentes de trabalho nas organizações. A responsabilidade é do abuso e uso do abuso e da dependência de substância psicoativa. Nos Estados Unidos, eles chegam até 65% de acidentes de trabalho, fazendo essa correlação com uso, abuso e dependência. Existe esse grave problema do tabagismo, né, sendo que, segundo declaração da Organização Mundial da Saúde, o uso do tabaco é um dos principais problemas de saúde pública no mundo atualmente, como nós já referimos anteriormente. E no Brasil? Qual é a situação no Brasil hoje? Vamos tomar como base uma estatística um tanto quanto superficial, só para que nós tenhamos a ideia da magnitude do problema. Nós temos hoje aproximadamente 20 milhões de dependentes químicos ativos no Brasil. Nós estamos usando uma estimativa um tanto quanto superficial, baseada somente no álcool. Então, se nós temos
aproximadamente 20 milhões de dependentes químicos, então nós temos aproximadamente 76 milhões de pessoas afetadas de forma indireta pela doença da pessoa que usa, que são aqueles que nós chamamos de codependentes. Aqui nós utilizamos o último censo, onde mostra que cada pessoa na constituição da sua família tem aproximadamente 3,6 filhos por casal. Então, fazendo essa estimativa mais ou menos, nós teríamos 76 milhões de pessoas afetadas de forma indireta, portadores de uma séria disfunção emocional que foi dado o nome de pessoas portadoras da síndrome da codependência. Se nós fizermos a soma desses dois universos, nós teremos então aproximadamente 96 milhões de pessoas afetadas de forma direta ou indireta pelo uso do álcool. Aqui nós não estamos contando as outras substâncias. Então, na verdade, conforme declaração da maior parte dos especialistas no Brasil e no mundo, nós vivemos hoje uma verdadeira pandemia com relação ao uso, abuso e dependência de substância, considerando essas duas grandezas. Para compreender um pouquinho melhor a dependência química, apesar que eu sei que o CONDEC ele está trazendo várias pessoas, vários profissionais, falando sobre conceito, evolução da doença, mas assim, bem en passant, nós sabemos que substâncias psicoativas alteram o pensamento, danificam a mente e o corpo e afetam sobremaneira o comportamento e os relacionamentos. E que dependência química hoje, felizmente, é reconhecida como uma síndrome. Síndrome é sinônimo de doença e é reconhecida pela maior parte das associações médicas nacionais e internacionais. E o alcoolismo também reconhecido como uma síndrome pela Organização Mundial de Saúde e essas associações, mas ainda hoje existe uma crença incorreta de que a causa da doença seja psicológica, e não necessariamente é somente psicológica. Por que as pessoas desenvolvem a dependência química? Na verdade, é um processo neuroquímico, né? Existe uma tolerância, na sequência uma adaptação das células, principalmente das células nervosas, e essa adaptação leva então a essa tolerância, onde a pessoa desenvolve a tendência de usar cada vez quantidades maiores para experimentar aquele efeito eufórico inicial, mas o que importa neste momento é que a síndrome leva a um gravíssimo desconforto físico, emocional e espiritual, e no final do processo a instalação da síndrome da dependência química. No estágio inicial, então, ele é caracterizado por tolerância e desejo de usar a substância, e progressivamente a pessoa passa então a ter a necessidade. No estágio intermediário, a pessoa perde o controle sobre o consumo da substância, consequentemente perde o controle, perde o domínio sobre as várias esferas da sua vida, e no estágio crônico, ou no estágio final, ocorre então um processo de deterioração que é físico, emocional, comportamental e espiritual, no sentido da desagregação dos verdadeiros valores da vida que a pessoa assume, que a pessoa desenvolve durante a sua vida, até esses passos anteriores à instalação da síndrome da dependência. Importante dizer que dependência é uma síndrome, ela é progressiva, ela é crônica, mas ela é tratável. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que alcançam a recuperação e, como já dissemos no início, é importante lembrar da síndrome da codependência, que se desenvolve entre os familiares, entre os amigos, a partir de um relacionamento disfuncional com uma pessoa que é portadora da síndrome. Então, é uma relação disfuncional onde a pessoa perde o controle sobre a própria vida quando tenta controlar a vida
da pessoa que abusa ou é dependente. A codependência também é um problema gravíssimo, é um problema que pode levar a pessoa a desenvolver graves transtornos emocionais, inclusive transtornos de ordem mental. Também é uma síndrome tratável. Por que nós estamos falando sobre conceito se o nosso objetivo é falarmos sobre implantação de programa de dependência química em empresa? Porque esse problema, que é um problema social, ele também eclode dentro das empresas quando nós observamos, refletimos nas estimativas que nós colocamos aqui. Então, o problema da dependência química nas empresas ocorre porque 1 em cada 10 pessoas, aproximadamente pessoas adultas em idade produtiva, está em alguma fase de evolução da síndrome da dependência química, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde. E o problema, em variados graus, também se encontra dentro das organizações. E esse é um problema que as empresas, as organizações não estão ignorando mais. Uma boa parte das empresas responsáveis, nacionais e multinacionais, já tem o programa implantado. E é por isso que nós estamos tratando desse importante tema aqui no CONDEC. Bem, então, quando a empresa se defronta com o problema de um colaborador que faz abuso ou tem a síndrome, existem duas possibilidades. Uma seria substituir o colaborador, né? Na substituição, a empresa ela tem que contar com custos diretos e indiretos nesse processo de substituição. Por exemplo, custos diretos relacionados com demissão, com encargos sociais e com seleção e treinamento na admissão de um novo colaborador. E os custos indiretos relacionados com o serviço de saúde, que tem que ser oferecido para este colaborador. Então, as empresas elas têm optado por, ao invés de desligarem os colaboradores portadores da doença, tentarem equacionar o problema dentro das organizações, implantando programas de prevenção ao uso, abuso e à síndrome da dependência química. Importante salientar que a empresa, da mesma forma que nas famílias, emitem mecanismos comportamentais de facilitação quando o colaborador está empregado. Por exemplo, as chefias tendem a evitar o confronto ou ignorar o problema. Um outro mecanismo de facilitação é reduzir ou transferir a carga de trabalho deste colaborador para um outro funcionário. Ou deixar de tomar as medidas disciplinares no instante certo, ou seja, quando a pessoa emite comportamentos que estão relacionados com o abuso ou a dependência de substância. Ou então as chefias tendem a fazer ameaças diretas ou indiretas, que geralmente são ameaças que nunca são cumpridas. Outros mecanismos de facilitação envolvem, por exemplo, não verificar ou informar o relacionamento entre acidentes de trabalho e o uso de substâncias psicoativas, fechar os olhos para os problemas de comportamento, de produtividade, de qualidade de trabalho, de faltas e atrasos, deixar de confrontar o trabalhador e oferecer apoio para encaminhamento ou tratamento, até porque muitas vezes no ambiente organizacional as pessoas, os funcionários, os colaboradores não sabem que a síndrome de dependência ou a perda de controle sobre o uso é uma doença que pode ser tratada. Ou então, talvez o mais grave de todas as facilitações, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente organizacional, é aguardar e esperar que tudo se resolva, que tudo se acerte com o tempo. Quem conhece a doença da dependência química, quem faz manejo terapêutico sobre este grave problema sabe que esperar, que aguardar
inexoravelmente vai levar a um quadro de agravamento do problema e inexoravelmente à morte se a doença não for estacionada, quer seja na família, quer seja nas organizações. Muito bem. Então, programas de prevenção no passado se falava em atenção em nível primário, secundário e terciário. O que seria nível primário? Seria abordar o problema, atacar o problema antes do problema aparecer, ou seja, antes da pessoa desenvolver a doença. Atenção em nível secundário seria o quê? Tratar aquelas pessoas que já estivessem na vigência da doença, na vigência da crise. E a atenção terciária seria, então, reintegrar a pessoa na família, no trabalho, na sociedade, através de várias ações. Esse modelo de atenção em nível primário, secundário e terciário já não vigora mais na atualidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo mais do que uma epidemia, nós estamos vivendo uma pandemia com relação ao abuso e instalação da síndrome. Então, quando se fala em prevenção, atualmente, se fala em prevenção em nível integral. O que significa prevenção em nível integral? Significa que, ao mesmo tempo que se faz a prevenção, também se faz o tratamento. Porque, inexoravelmente, quando abordamos uma pessoa ou uma família, iremos encontrar no meio desse grupo pessoas que já são portadores da doença. Então, nada mais lógico do que os modelos de prevenção, ao mesmo tempo que abordam, que investigam, que educam, que instruem, desenvolvem um caminhamento para tratamento para aquelas pessoas que são vulneráveis ou que já estão num dos estágios da instalação da síndrome da dependência química. Então, focalizando especificamente nos programas de dependência química, quais são os principais objetivos das organizações para desenvolverem ações para implantar esses programas de prevenção? Em primeiro lugar, favorecer a recuperação da saúde integral dos seus colaboradores, né? Uma missão empresarial, uma missão social, uma missão humanística. Em segundo lugar, demonstrar através de atitudes concretas, de atitudes objetivas, o apoio e a valorização dos colaboradores, porque, afinal de contas, quais são os maiores bens de uma organização, se não os seus colaboradores. E, em terceiro lugar, a melhoria do ambiente de trabalho. Alguns outros objetivos também importantíssimos são redução dos custos com internações e doenças decorrentes da instalação da síndrome, redução dos índices de absenteísmo e de rotatividade e melhoria na produtividade. Esses têm sido os principais objetivos das organizações nacionais, multinacionais e de regime público nessas ações de instalar, de implantar programas de dependência química, de prevenção à dependência química no ambiente de trabalho. Uma pergunta que viria logo a seguir, então, seria como é que se faz, né? Como se dá esse processo de implantação? Importante ressaltar 3 pontos-chave. Quais são? Em primeiro lugar, uma política de dependência química da empresa, ou seja, diretrizes da empresa que sejam claras, transparentes, bem divulgadas e com responsabilidades bem definidas. Este é o primeiro passo. O segundo passo seria a organização de uma equipe multiprofissional motivada. Esta equipe envolveria, então, os médicos do trabalho, assistentes sociais, gerentes de produção, chefias imediatas, segurança patrimonial, enfim, uma equipe multiprofissional que tenha como base uma equipe de saúde, mas envolvendo outros cargos dentro da empresa, inclusive pessoas que tenham níveis
de atuação dentro da empresa com fatores de abrangência, que tenham assim lideranças inatas dentro dessas organizações, podem ser convidadas. Um grupo específico, isso vai depender do diagnóstico que se faça na empresa, seria também os líderes de sindicato, mas isso vai depender de empresa para empresa, das relações de trabalho que o sindicato tenha com a empresa. Isso precisa ser avaliado quando se faz um diagnóstico organizacional. Então, essa equipe multiprofissional motivada, coesa, ela deve ser preparada para implantar, gerir e perenizar um programa de prevenção à dependência química dentro da organização. E um terceiro passo seria treinar chefias imediatas que pudessem ser motivadas para identificar o problema da dependência ou do abuso, orientar e encaminhar os casos que apareçam para essa equipe que seria previamente capacitada para dar conta desse recado. Importante voltar a falar um pouquinho sobre estas diretrizes, sobre essa política da empresa, que é a base do programa de prevenção. Então, quais os objetivos dessas diretrizes? Quais os objetivos dessa política? Em primeiro lugar, definir como a empresa encara a síndrome da dependência química. É diferente a empresa declarar que ela entende que a dependência química, a síndrome da dependência química é uma doença e como tal deve ser tratada, ou ela declarar que abuso e dependência é um problema de caráter. Se for um problema de caráter e não uma doença, nem vale a pena continuar o processo. Então a empresa precisa definir por escrito, através de um documento, como ela encara a dependência química ou a síndrome da dependência química ou a doença da dependência química. Em segundo lugar, estabelecer neste documento o que a empresa se propõe a oferecer quando esses funcionários, esses colaboradores forem identificados. E estabelecer a responsabilidade entre as partes, o que cabe à empresa e o que cabe ao colaborador. Então, são níveis de responsabilidade. Se a empresa se propõe a implantar um programa que instrua em uma equipe dentro da empresa preparada para identificar e encaminhar para tratamento, caberia então ao colaborador aceitar a ajuda. Então isso precisa ser muito claro, definido de uma forma muito assertiva neste documento, que pode ser chamada de política da empresa ou as diretrizes da empresa para a implantação do programa de prevenção. Um quarto passo seria quem fará a condução do programa. Geralmente o problema é identificado na medicina do trabalho, no serviço social, no RH da empresa. Então, assim, é importante definir qual será o núcleo de gestão para a coordenação desse programa, para depois atribuir os papéis, as funções específicas. E um quinto passo importantíssimo dentro do estabelecimento dessas diretrizes é a garantia ética para o programa e para os condutores do programa. No passado, muito passado, nós tivemos algumas experiências desagradáveis, quando empresas com senso de responsabilidade um pouco diminuído utilizaram uma relação de pessoas identificadas para fazer a demissão. Então, a política, as diretrizes, ela precisa contemplar neste documento principal as garantias éticas de sigilo, de confidencialidade dentro dessa equipe multiprofissional. Então, vamos falar agora das etapas de implantação do programa. A primeira etapa, e uma etapa muito importante, é a realização, a formulação de um diagnóstico empresarial. O que seria esse diagnóstico? Seria uma observação da empresa
Os riscos inerentes, isso pode ser classificado pela própria empresa, os riscos de acidente, em que níveis estão. Quais são, por exemplo, os setores onde existe maior incidência de dependência química? Isso naturalmente vai depender do tamanho da empresa, da forma como a empresa é organizada. Então, são elementos que trarão à luz onde estão os maiores fatores de risco de evoluir para abuso ou dependência dentro da organização. Existem muitas organizações grandes onde existe um fluxo de tráfico intenso de álcool, de drogas legais, de drogas ilegais e de medicamentos. Então, tudo isso precisa ser identificado nesse diagnóstico inicial, que são algumas ações que se faz entre o consultor, quem está fazendo o monitoramento, o manejo do processo, junto com as estruturas da empresa, como RH, segurança de trabalho, segurança patrimonial, enfim, a partir da composição dessa equipe que se faz esse diagnóstico baseado em informações concretas da vida, do modus vivendi e do modus operandi da empresa. Um segundo passo que também está muito junto com a questão do diagnóstico é a identificação da cultura da organização. Por exemplo, existem algumas empresas que têm filiais, né? Por exemplo, uma empresa que nós implantamos, uma empresa grande, multinacional, do ramo automobilístico, onde nós implantamos o programa, tem várias unidades. Uma unidade, por exemplo, grande em São Bernardo do Campo, uma outra unidade grande na Bahia. E quando nós fazemos o diagnóstico, avaliamos a cultura organizacional, nós observamos que São Bernardo do Campo, São Paulo, é uma cultura de uso, de abuso, particularmente de uso de álcool, completamente diferente da sua unidade na Bahia. Então, essas nuances têm que estar contempladas nessas duas ações que envolvem diagnóstico e avaliação da cultura. Um terceiro passo ainda inicial é a sensibilização para a formação da equipe multiprofissional da empresa que vai gerenciar este programa. Por que isto é fundamental? Porque dentro das organizações, muitas vezes, aqueles profissionais que seriam os mais indicados para fazer o gerenciamento do programa, eles estão afetados, às vezes, por abuso ou em pleno desenvolvimento de síndrome de dependência química. É muito comum, por exemplo, entre médicos. Nós sabemos que médicos são dos profissionais, das áreas profissionais, são extremamente vulneráveis a desenvolverem abuso e dependência de substância. Então, na nossa experiência profissional, nós encontramos dentro dessas organizações inúmeros profissionais da área médica, principalmente médicos, mas também enfermeiros que estavam na plena vigência da síndrome da dependência química. Então, esse tipo de avaliação prévia impede a desorganização do processo de implantação do programa. Eu estou falando de médicos, né? Mas existem muitos outros profissionais que podem estar afetados ou diretamente pelo uso ou abuso de substância ou vivendo uma relação muito difícil com alguém na família que esteja também com algum problema grave, que pode ser dependência, pode ser transtorno emocional ou outras doenças, até doenças clínicas, e esteja completamente disfuncional para gerenciar, para lidar um programa de tal magnitude e de tal relação pessoal quando a pessoa passa a lidar com esta problemática. Então, a sensibilização para a formação da equipe, como o próprio nome diz, ela antecede o estabelecimento da equipe e é extremamente necessária. O quarto passo, então, seria a política do programa ou as diretrizes do programa já documentadas em algo formal que deve ser assinado pelo mais alto cargo dentro da empresa, até porque geralmente a identificação do problema começa no nível intermediário, RH, mas quem deve autorizar o programa é o nível hierárquico mais alto
dentro da organização, para que o programa ele se desenvolva, então, de uma forma coerente, de uma forma harmônica e assim, com todo o arcabouço ético garantido aos profissionais que vão atuar no desenvolvimento, na identificação desses colaboradores. Um passo seguinte, então, seria a capacitação dessa equipe multiprofissional. O que é essa capacitação? Então, é realizar uma padronização técnica entre esses profissionais da empresa, para que todos possam falar a mesma língua. Então, é padronização técnica, ou seja, falar sempre na mesma direção, o que é a dependência química, definir conceito, definir os impedimentos, definir o nível de abrangência do problema. Também fazer uma padronização conceitual, que é isso que eu falei, uma padronização terminológica, né? Todo mundo tem que falar a mesma língua. O médico, por exemplo, não pode falar que dependência química é uma síndrome e o gerente patrimonial dizer que alcoolismo é sem vergonhice. Então, é necessário fazer esta padronização técnica e esta padronização terminológica, para em seguida, então, definir um fluxograma de encaminhamento deste funcionário para que ele seja abordado da melhor forma possível. O passo seguinte, então, envolve sensibilização da diretoria, gerentes e chefias. Após realizar essa capacitação, esta padronização técnica, terminológica e de condutas, então se passa para esse passo que é o da sensibilização dos diretores, gerentes e altas chefias, porque eles têm que estar de conhecimento do que vai se desenrolar e do que se está lidando dentro das suas organizações. Em seguida, um treinamento e sensibilização de chefias imediatas, para que eles possam ter ações positivas quando o seu colaborador for abordado, encaminhado muitas vezes para tratamento ou em nível de internação ou em nível ambulatorial, para que eles possam estar sensíveis para dar o apoio profissional, o apoio moral, não só para aquela pessoa que foi encaminhada para o tratamento, mas trabalhar também com as suas equipes de trabalho a questão dos estigmas, a questão dos preconceitos relacionados à doença. E, na medida do possível, para aquelas empresas que têm assim, condições, fazer uma sensibilização maciça para os colaboradores de uma forma geral, envolvendo então educação básica sobre o que é o uso, o abuso e a síndrome de dependência química. Nós tivemos experiências maravilhosas com algumas comunidades, onde o programa de dependência química na empresa, ele transbordou para a comunidade de uma forma geral, envolvendo escolas, envolvendo a própria sociedade dentro desse programa. E o final do processo, então, é uma supervisão técnica de curto, de médio e longo prazo, depois da implantação do programa, para fazer algumas correções de rumo quando existe essa necessidade. Então, como funciona, né? Vamos falar assim de um fluxograma superficial. Então, a empresa tem um suposto trabalhador, um suposto colaborador, portador ou do abuso ou da dependência química. Como que a empresa procede? Então, avalia-se o desempenho ou o baixo desempenho do colaborador. A equipe e a chefia nunca aborda com base no problema do abuso ou da dependência. A abordagem é sempre focalizada no desempenho profissional. Então, funcionário com baixo desempenho, ele é encaminhado para a sua chefia imediata, que já treinado, que já capacitado, vai investigar com base em baixo desempenho o que está acontecendo com o seu colaborador. Em seguida, então, ele encaminha para a equipe coordenadora do programa que já recebeu a capacitação técnica para fazer a identificação, a abordagem e o encaminhamento para um tratamento especializado.
E aí, então, esse colaborador é encaminhado para um centro de tratamento especializado, onde a própria empresa deve fazer um rastreamento na região para verificar quais são os serviços mais apropriados para esse encaminhamento, com base naquele conceito que já foi trabalhado anteriormente com a equipe. Padronização conceitual, padronização terminológica e padronização de conduta, para que haja um direcionamento correto no tratamento. Em seguida, ao tratamento do colaborador, ele volta para a empresa, onde é feito todo um processo de reintegração dele ao trabalho, à sua função, ou remanejamento de função, se assim a equipe da empresa, assessorado por profissionais especializados, acharem necessário. Por exemplo, na parte da reintegração, o colaborador ele pode ter saído para fazer um tratamento de dependência química, de recuperação em dependência química, mas quando voltou com diagnóstico duplo, dependência química e uma possível epilepsia. Então, se ele trabalhava no local de solda, por exemplo, que tem aqueles reflexos luminosos, aquilo naturalmente seria um problema, considerando o problema dele de epilepsia. Então, nesse caso, por exemplo, poderia haver um encaminhamento por uma função diferente, partindo da condição de saúde ou a condição de vulnerabilidade do referido colaborador. E em seguida, então, é necessário que a empresa, através dessa equipe multiprofissional, realize um acompanhamento de curto, médio e longo prazo durante o período de vigência deste colaborador dentro da organização, já que ele é uma pessoa mais vulnerável, mas a empresa recebe o reconhecimento por parte, quando esse colaborador se recupera, e por parte da família, um reconhecimento em forma de gratidão. E a nossa experiência tem mostrado que quando esse colaborador retorna, tendo recebido tal benefício, ele volta com uma produtividade, com uma eficiência, com uma gratidão muito maior e, via de regra, se torna uma pessoa dentro da organização, aquele que nós chamamos que veste a camisa. E a gente observa isso em termos da gratidão. Então, assim, falar sobre implantação de programa de dependência química nas empresas, para um profissional como eu, que trabalha há tantos anos com recuperação, é um privilégio muito grande. Por quê? Porque trabalhar com as empresas nesses programas de recuperação e o próprio vigor da empresa dentro dos processos de modernização de qualidade alavancam para nós profissionais os nossos níveis de eficácia e de eficiência na reintegração desse colaborador. A gente, por exemplo, começou a perceber ao longo desses anos que os programas de internação eles não precisam ser tão longos, né? Eles podem ser reduzidos, otimizados, porque quando esse trabalhador ele tem a esperança de ser readaptado ao serviço, o processo de recuperação ele se acelera mais, porque a pessoa tem a esperança de manter a sua identidade principal, que é o trabalho, que é a produção, que alavanca a autoimagem, que alavanca a autoestima. Então, estar falando no CONDEC sobre implantação de programas de dependência química na empresa, para mim, que sou uma profissional que trabalhou a vida inteira na assistência e na assessoria às organizações, é um privilégio muito grande. E aí, então, eu quero agradecer a todos vocês que nos ouvem, desejar que o nosso segundo CONDEC tenha um êxito ainda maior do que já teve o primeiro, né? Nós sabemos aqui dos organizadores da abrangência em nível nacional e internacional do CONDEC. Então, eu deixo aqui a minha gratidão a todos vocês na vibração de que nós possamos fazer a nossa parte na ajuda de todos aqueles que sofrem de tão difícil, de tão sofrido problema que são esses que nós estamos lidando aqui.